Eu sou Helena e eu sou tutora de Língua Portuguesa e Literatura, que é a melhor matéria do mundo. E hoje a gente vai continuar o nosso estudo falando sobre gêneros textuais. Os gêneros textuais têm muito a ver com a aula que a gente teve antes, que foi a aula de tipos textuais. Os gêneros textuais são uma consequência bem lógica dos tipos textuais, porque os tipos textuais são estruturas, certo? E por isso elas são limitadas. Mas se a gente perceber que existem diversos tipos de texto, a gente vai perceber que existem diversas situações sociais em que os textos são colocados de maneira diferente. E é aí que entram os gêneros textuais. Então, os gêneros textuais, diferentemente dos tipos, eles são infinitos, né? São modelos, são classes de texto. Eles são super flexíveis, eles se adaptam e eles estão em todos os lugares. Então, os gêneros textuais eles vão variar dependendo do contexto, dependendo da função social, dependendo da finalidade, dependendo da estrutura, dos interlocutores e da sua flexibilidade. É claro que eles são super flexíveis, mas a gente vai ver isso. Porque os tipos textuais, a gente já viu, eles são estruturas, então eles vão ser sempre a mesma coisa. Só que os gêneros textuais, eles vão ser inúmeros, porque eles vão depender de tudo. Então depende de com quem você está falando, como você está falando, o lugar que você está indo, o lugar que o texto está disponibilizado, se o texto tem linguagem verbal, se tem linguagem não verbal. Então, todas essas situações vão gerar diferentes gêneros textuais, por isso que eles são ilimitados. E você não tem como contar a quantidade. E aí, conforme as situações sociais mudam, vão surgindo gêneros textuais diferentes. Olha só isso aí. Quando você está num restaurante, você está no restaurante e você se encontra com um cardápio. O cardápio tem descrição dos vários itens que existem naquele restaurante e que você pode comer. E por isso, qual é o tipo textual? Exatamente. É o tipo descritivo. Eu sei que você pensou aí. Mas por que é o tipo descritivo? Porque ele descreve tudo que você pode comer. Então, se existe lá fettuccine à carbonara com presunto de Parma vindo do Mediterrâneo, supondo, tá, gente? Ele tá te dando uma visão, ali, ó, visão, cheio de adjetivos para você sentir vontade de comer e para também descrever o prato. Mas olha só esse aqui. Esse aqui é um exemplo que eu peguei de currículo. O currículo também é um texto predominantemente descritivo, ok? O currículo é um gênero textual. Só que o currículo é diferente do cardápio que a gente viu, certo? Aqui, ó. Cardápio é uma coisa, currículo é outra, completamente diferente. Os dois têm o mesmo tipo textual, que é o tipo textual descritivo, ok? Mas são situações completamente diferentes. Eles têm funções sociais completamente diferentes, certo? Então, o currículo ele tem uma função social aí. Você está atrás de conseguir emprego, então você vai entregar esse currículo para uma outra pessoa com suas informações pessoais. Já o cardápio tem informações sobre comida, o que é completamente diferente. É claro que já existiu uma época em que você não precisava de currículo e não precisava de cardápio. Na era paleozoica, eu tenho certeza de que os homens caçavam as coisas e eles também não precisavam entregar currículo para ninguém. Então, todos esses gêneros sexuais, eles existem, né, e subsistem pelas relações sociais a que a gente se submete. Depende da situação, depende do contexto, depende das pessoas, depende de tudo, entendeu? É a necessidade de comunicação que a gente tem. Até, né, porque imagina, você tá lá no restaurante e aí o garçom chega pra você e fala assim: "Tem isso. E aí no final você já não lembra nem mais do primeiro item. Então o cardápio também é uma necessidade, né? Uma necessidade comunicacional. Tem muita gente que tem memória ruim, né, gente? Eu tenho a famosa perda de memória recente. Um outro exemplo aí também são os manuais, ok? Na era paleozoica, os homens não precisavam de manuais, mas hoje as coisas chegam pra gente e a gente não sabe como montar. E aí a gente vai lá, ó, dá uma olhadinha no manual. Qual é o manual? Qual é o tipo textual do gênero manual? O tipo textual, você vai falar aí, injuntivo. Isso aí. Por que injuntivo? Porque ele tem um caráter de instrução. Ele não tem um caráter obrigatório. Até porque, não sei se o seu pai faz isso, mas o meu pai faz. Ele pega o manual, ele deixa o manual de lado e fala assim: agora eu vou montar.
Tem gente que não lê manual e se garante, o que não é o meu caso. Tá, Helena, mas e os livros? E as músicas? Como que vai ficar essa questão de tipo textual e de gênero textual? Cara, você pode ter várias músicas tendo tipos textuais diferentes, e isso não tem problema. Olha só essa dali, ó, do Chico Buarque. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Uma graça, né? Adoro Chico Buarque. E aí você vê que essa construção musical é uma construção mais narrativa, né? Olha os verbos que ele usa. Estava, passado, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Então, aí ele conta uma historinha, né? É uma narrativa, é uma pequena narrativa, mas é uma narrativa. Diferentemente do hino do Brasil, ó, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Então aí, ó, ele dá adjetivos. Qual é o tipo textual que adjetiva? Vai, você sabe. Exatamente, é o tipo textual descritivo. Então você pode ter músicas narrativas, pode ter música descritiva, você pode ter música de vários tipos textuais. Pode ter inclusive uma música mandando você fazer miojo, quem sabe? Mas o gênero textual nessa situação é música, mesmo que tenha tipos textuais diferentes, ok? E é muito importante a gente entender que eles mudam conforme o tempo. Assim como algum tempo atrás era muito comum que as pessoas mandassem cartas, hoje já não é mais tão comum. Você pode até mandar carta aí para o seu amado, para sua amada, para a felicidade da sua vida, mas hoje as pessoas costumam mandar mais mensagem, né? E aí você tem o WhatsApp, para poder conversar a hora que você quiser, você pode fazer declaração a hora que você quiser. Então é isso que a gente fala quando a gente fala que os gêneros textuais, eles mudam conforme a época, eles mudam conforme as necessidades sociais, mudam conforme o tempo. Alguns gêneros textuais se extinguem, outros nascem. E a carta, coitada, infelizmente está fadada ao fracasso na era da informação. Estou pequenininha para vocês verem todos os quadrinhos, ó. Que aí, ó, eu dei alguns exemplos de gêneros textuais dentro dos tipos textuais que a gente viu. Olha aí, narrativa. Crônica, conto, romance, fábula. Fábula, para quem não lembra, é igual aquela história, ó, da lebre, da tartaruga. Lembra aquelas histórias que você via quando você era criança? Descritiva, são todos os que descrevem, que tem bastante adjetivo, ok? Cardápio de restaurante, lista de compra, diário. Ah, mas como assim lista de compra? Lista de compra você enumera, né? Você coloca bastante substantivo, ok? Diário também. Ah, hoje meu dia foi lindo, ok? Argumentativo, artigo de opinião, palestra, debate, carta de reclamação, ok? Geralmente quando as pessoas estão em palestras, elas já vêm, ó, preparadas, já vêm assim, ó, no fogo para poder discutir. Injuntivo, que são os instrucionais. Receitas culinárias, manuais, anúncio, livro de autoajuda, ok? Tem muita gente que gosta de livro de autoajuda, mas o livro de autoajuda ele te obriga a alguma coisa? Não, ele te fornece algumas instruções, e aí você que decide seguir ou não, ok? O problema é seu. E aí, ó, prescritiva, leis em geral, editais de concursos, cláusulas contratuais, que são coisas que você é obrigado a seguir. Até porque, por exemplo, você não vai entrar numa prova sem roupa, pelado, ok? Todo mundo vai te retirar da prova. O anúncio é um dos gêneros textuais que mais cai no Enem, ok? Mas você, quando cair, você não se desespere. Por mais que os gêneros textuais sejam infinitos, eles têm modelos, eles têm estruturas. E essas estruturas são os tipos textuais. Então, eles são subgêneros, digamos assim, do grandão, ok? Então, eles são modelos que vêm de uma estrutura já planejada. Então, por exemplo, o anúncio. O anúncio ele vai ter como objetivo te instruir a alguma coisa, te levar a alguma coisa, tentar te convencer de alguma coisa, dependendo do anúncio. Então, é mais importante você pensar no tipo textual que esse texto, esse gênero textual, ele está te levando. Me perguntam, Helena, mas não pode ter dois tipos textuais juntos? É claro que pode. Os tipos textuais eles podem se conversar, ok? Assim como no Enem, que você tem o tipo expositivo e o tipo argumentativo junto. E aí, o tipo expositivo, que faltou colocar aqui, é o tipo que trata, por exemplo, de artigo científico. É o tipo que, por exemplo, tem documentário. Vocês gostam de assistir Animal Planet? Eu adoro assistir Animal Planet. Que aí você fica torcendo. Aí você torce pro leão, você torce pra vaca, você torce pra todo mundo.
O expositivo ele te dá super informações, né? E ele busca informações verídicas, ok? Então, é possível, né, que os tipos textuais eles coexistam e não tem nenhum problema nisso. Tem alguns textos, alguns gêneros textuais em que predomina um tipo, em que predomina outro, ou em que eles coexistem de maneira igual. Então, vai depender muito da interpretação que você faz desse gênero textual. Então, novamente recapitulando, os gêneros textuais são modelos, são classes de texto. São infinitos, porque eles surgem conforme o contexto, conforme a finalidade, conforme os interlocutores, conforme a função social. Então, os gêneros vão sempre ter tipos textuais associados a eles, mas eles vão ser infinitos e eles vão acontecer conforme a necessidade que as pessoas tiverem de se comunicar. Pode ter mais de um tipo textual em um mesmo gênero? Claro, podem ter diversos tipos textuais em um mesmo texto. É importante que você interprete e você veja quais são os tipos textuais presentes naquele gênero textual. Podemos ter livros de receitas, podemos ter livros que são manuais, podemos ter livros que são narrativos. Então é importante que a gente saiba quais são os tipos textuais para que a gente avalie a situação comunicacional. Mas fica tranquilo que os gêneros textuais estão aí, ó, na sua vida. Você tá aí tweetando sem saber que o tweet é um gênero textual. Então isso não é difícil. Na verdade, é a coisa mais fácil que você vai ver aqui. E aí, tudo certo? Conseguiram entender? Até a próxima, gente. Estudem!